uma terra onde a tradição se encontra com a modernidade. A Arábia Saudita possui uma capacidade única de abraçar o presente sem esconder seu passado. Um lugar de paisagens deslumbrantes e cheias de cores, desde os cenários de outro mundo de Aula até as águas turquesas do Mar Vermelho. A Arábia Saudita é uma terra de contrastes, com uma diversidade de povos e culturas. É um paraíso desértico, com arranha-céus modernistas extravagantes que se estendem desde suas cidades milenares até a majestade de suas aventuras pelo deserto. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos fatos mais interessantes sobre a Arábia Saudita. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Arábia Saudita, oficialmente o Reino da Arábia Saudita, está localizada no sudoeste da Ásia, ocupando a maior parte da Península Arábica. Limita ao norte com a Jordânia, o Iraque e o Kuwait, a leste com o Golfo Pérsico, Catar e os Emirados Árabes Unidos, ao sudeste com Omã, ao sul com o Iêmen, e a oeste com o Mar Vermelho. Com uma superfície de aproximadamente 2.150.000 de quilômetros quadrados, é o 13º maior país do mundo. Sua população é estimada em cerca de 36 milhões de pessoas. Administrativamente, a Arábia Saudita é dividida em 13 províncias ou regiões, cada uma governada por um príncipe nomeado pelo rei. Essas províncias são subdivididas em governadorias. As principais cidades são Riad, a capital e a maior cidade do país, com mais de 7 milhões de habitantes, Jeddah, o principal porto no Mar Vermelho e porta de entrada para Meca, cidade sagrada para o Islã, destino da peregrinação anual do Hajj, e Medina, a segunda cidade mais sagrada para o Islã. O país abrange diversas paisagens, desde vastos desertos até montanhas e costas, com um clima predominantemente árido e temperaturas médias que variam entre 45 graus Celsius no verão e 14 graus Celsius no inverno, embora possam variar significativamente dependendo da região e da estação. Arábia Saudita além do deserto. Quando pensamos na Arábia Saudita, a imagem que geralmente vem à mente é a de infinitas dunas de areia. No entanto, a realidade geográfica do país é muito mais diversa e surpreendente. No sudoeste, encontramos as montanhas de Azir, com picos que ultrapassam os 3.000 metros de altitude. Essa região recebe chuvas regulares e abriga florestas verdes, um contraste dramático com a típica imagem desértica. Com mais de 1.600 quilômetros de costa, a Arábia Saudita oferece praias de areia branca e águas cristalinas. A cidade de Iambu é conhecida por seus recifes de coral, ideais para mergulho, e reconhecidos pela Unesco. O oásis de Al-Assa, o maior do mundo, com mais de 2,5 milhões de tamareiras, cria uma paisagem verde em meio ao deserto oriental. Ao norte de Medina, encontra-se um campo de lava com cones vulcânicos negros, os vulcões de Ahad Khaibar, que formam um cenário quase lunar. Além disso, o país possui impressionantes cânions e formações rochosas, como o cânion de Al-Shaq e as formações de Aula, que oferecem paisagens espetaculares comparáveis às do sudoeste dos Estados Unidos. Na costa leste, os manguezais e as marismas fornecem habitats cruciais para aves migratórias. A Arábia Saudita é um país de contrastes geográficos, onde o deserto coexiste com montanhas verdes, belas costas e formações geológicas únicas, oferecendo uma diversidade natural que surpreende muitos visitantes. Riad. Riad, a capital da Arábia Saudita, é uma cidade rica em história e cultura, localizada no coração da Península Arábica. Fundada no século XVIII pela dinastia Al Saud, Riad evoluiu de um assentamento desértico para uma metrópole moderna e vibrante. Seu nome significa jardins, um testemunho de seus exuberantes oásis em meio ao deserto. Historicamente, Riad foi um centro-chave na formação do Reino Saudita. Em 1902, Abdulaziz ibn Saud capturou a cidade, marcando o início da unificação da Arábia Saudita. Hoje Riad é o centro político e administrativo do país, abrigando as principais instituições governamentais e diplomáticas. Culturalmente, Riad oferece uma mistura fascinante de tradição e modernidade. O Museu Nacional da Arábia Saudita e o Centro Histórico do Rei Abdulaziz destacam a rica herança do país. O mercado tradicional Al Saud proporciona uma experiência autêntica de compras árabes.
Para os amantes da natureza, o Parque Nacional Alto Mama ou Deserto Vermelho são ideais para grandes aventuras e explorar paisagens impressionantes. Entre os pontos de interesse, a Torre do Reino e a Torre Al-Faisalia são ícones, oferecendo vistas panorâmicas da cidade. Um destaque próximo é Diriyah, um local histórico declarado Patrimônio Mundial da Unesco, que oferece uma visão da vida na antiga Arábia. Uma curiosidade sobre Riad é o clima extremo. Durante o verão, as temperaturas podem superar os 45 graus Celsius, enquanto no inverno as noites podem ser surpreendentemente frescas. A origem da Arábia Saudita, seu nome e sua bandeira. A Arábia Saudita, oficialmente Reino da Arábia Saudita, foi fundada em 1932 por Abdulaziz ibn Saud, que unificou as tribos da Península Arábica sob sua liderança. No entanto, essa região possui uma longa história anterior, habitada por tribos beduínas e influenciada por diversos impérios. Ao longo dos séculos antes da unificação em 1932, a Península Arábica foi marcada pela existência de vários emirados e principados locais, como o Emirado de Diriyah, que posteriormente deram origem à formação do Reino da Arábia Saudita sob a liderança da dinastia Al-Saud. O nome Arábia Saudita reflete a liderança dessa família real na consolidação do Estado moderno, distinguindo o país de outras regiões da península. A bandeira da Arábia Saudita é um símbolo poderoso que reflete a identidade e os valores do país. Ela é de cor verde, um tom tradicionalmente associado ao Islã, e exibe no centro a Shahada, a declaração de fé islâmica. Não há outro Deus além de Alá, e Maomé é seu profeta. Abaixo da Shahada há uma espada que simboliza a força com que o reino foi unificado sob a orientação do Islã. Diriyah, nas dunas da Arábia, onde o tempo parece parar, ergue-se Diriyah, uma cidade que sussurra lendas. Fundada no século XV, foi a primeira capital e coração do primeiro Estado saudita, berço do Reino da Arábia e da dinastia Al-Saud. Seus muros de adobe foram testemunhas de séculos de história, batalhas épicas e celebrações jubilosas. A cultura de Diriyah é um tapete vibrante de tradições beduínas e riqueza islâmica. Seus festivais, artesanatos e a hospitalidade de seu povo refletem uma herança que se manteve viva ao longo do tempo. O sítio histórico de Diriyah, hoje declarado Patrimônio da Humanidade, é um labirinto de ruas estreitas e palácios majestosos. Testemunho da arquitetura e arte islâmica, além disso, Diriyah tem uma profunda conexão com a tradição equestre. Os cavalos árabes são criados e treinados nesta região desde tempos imemoriais, sendo uma parte integral da vida da cidade durante séculos e um símbolo de honra e orgulho, refletindo a rica herança de Diriyah até hoje. A cidade se tornou um centro de entretenimento e esporte de classe mundial. Suas modernas instalações acolhem eventos de prestígio internacional, como as emocionantes corridas de Fórmula 1, onde os motores rugem no deserto, e torneios internacionais de tênis que atraem os melhores jogadores do mundo. Como é a vida familiar na Arábia? Um dos principais valores na sociedade saudita é a família. Os laços familiares e sanguíneos têm grande importância para eles. Por lei, os homens árabes e muçulmanos podem ter de 1 a 4 esposas. No entanto, nos últimos anos, a poligamia tem diminuído, devido às melhores oportunidades econômicas que as mulheres sauditas passaram a ter recentemente. Também é importante destacar que a maioria dos casamentos árabes e sauditas é arranjada. Esse processo geralmente é iniciado pela mãe e pelas irmãs do noivo, que sugerem ao noivo a candidata escolhida por elas. O noivo pode aceitar ou rejeitar a proposta, assim como as mulheres iniciam o processo de aproximação com a família da noiva, que também tem liberdade para aceitar ou recusar a proposta. O governo saudita incentiva o casamento principalmente entre sauditas ou com cidadãos de outros países árabes da região do Golfo. Se o casamento for com alguém de fora desses países, será necessário obter a aprovação de autoridades civis e religiosas. Em algumas ocasiões, isso pode acarretar consequências legais e sociais para o cônjuge, incluindo a possível perda de certos benefícios. Passatempos na Arábia Saudita. As atividades na Arábia variam, como já mencionamos, dependendo do clima e da estação do ano em que se encontra.
Por exemplo, no verão, as atividades favoritas são visitar lugares cobertos devido às altas temperaturas externas, e uma delas é visitar os shoppings em suas cidades, sendo os destinos familiares preferidos. Com uma ampla gama de marcas de luxo, os shoppings oferecem uma variedade de instalações recreativas. Entre elas, há restaurantes e cafés, cinemas, salas de jogos, áreas de lazer, pistas de patinação, pistas de esqui e espetáculos culturais. Mas também os souks ou mercados continuam sendo uma parte importante da vida cotidiana na Arábia devido à sua localização central nas cidades. São lugares populares para os visitantes, sendo um ponto de encontro onde beduínos e locais comercializam diversos produtos, desde especiarias até perfumes, joias, têxteis, artesanatos e souvenirs. Por outro lado, no inverno, as atividades ao ar livre são as favoritas, como visitar os parques das cidades e as aventuras ao ar livre. Com todo tipo de atividades, desde praticar sandboarding pelas dunas do deserto até atividades aquáticas e aéreas como wakeboarding, kitesurf e parasailing. Uma experiência emocionante de se elevar a uma altura de até 100 metros em um parapente preso a uma lancha. Além disso, a Arábia é o palco de impressionantes corridas de cavalos, uma parte singular da cultura árabe. A fronteira norte. A fronteira norte da Arábia Saudita é uma região de paisagens impressionantes, onde o deserto se estende em majestosa solidão. Essa área tem experimentado um crescimento exponencial na produção de azeitonas, consolidando-se como uma das maiores produtoras de azeite de oliva no mundo. Nessa região encontra-se Al Jouf, com seu vasto deserto de dunas infinitas e mutáveis, que formam um ecossistema vibrante, abrigando uma fauna fascinante. Entre os habitantes mais notáveis estão os oryx árabes e os esquivos leopardos árabes, guardiões silenciosos deste cenário inóspito. A capital de Al Jouf, Domat al-Jandal, é um oásis de história e cultura, conhecida por suas antigas muralhas e palácios. Além de ser um oásis agrícola e um tesouro arqueológico, Al Jouf está se destacando como líder na produção de energias renováveis. Seus vastos desertos são ideais para a instalação de painéis solares e parques eólicos. A fronteira noroeste da Arábia Saudita é um oásis de beleza natural e arqueológica. Nesta área está Al Ula, uma região milenar com imponentes montanhas de arenito esculpidas pelo vento e pela chuva ao longo de milhares de anos, criando um cenário surreal que parece de outro planeta. Egra, a antiga cidade nabateia, é a joia de Al Ula e um patrimônio mundial da Unesco. Suas tumbas esculpidas na rocha, adornadas com fachadas elaboradas, são testemunhos do poder e riqueza desse antigo povo. Passear por suas ruas é como viajar no tempo, mergulhando em um mundo perdido. A lei Sharia também inspira os principais costumes e tradições dos sauditas. O Ministério de Dotação e Assuntos Islâmicos declara o início do 9º mês, o mês mais importante do ano lunar islâmico, e no qual ocorre a sua festividade mais importante, o Ramadã. Durante essa festividade, todo muçulmano se abstém de ingerir alimentos desde antes do amanhecer até o anoitecer durante todo o mês. Por isso, todos os restaurantes fecham durante essas horas do dia. E todo estrangeiro que não pratica o Islã deve se abster de ingerir alimentos em público. Vale também mencionar que, embora não haja muitas árvores na Arábia em comparação a outros países, a Península Arábica possui algumas delas. A principal árvore frutal do país é a palmeira de tâmaras, e é o mel ou xarope de tâmara que adoça vários doces sauditas. Também pode adoçar o café árabe, que com o sabor adicionado de especiarias como cardamomo, representa uma expressão de hospitalidade em toda a casa saudita. A propósito, toda casa saudita tem um espaço especial para servir o café, e é o lugar onde os homens recebem seus convidados. São conhecidos como os majlis, que literalmente significa o lugar para sentar, sempre localizados na entrada da casa. Além disso, toda a residência saudita é defumada e perfumada com incenso, e é um gesto de hospitalidade pedir aos visitantes que perfumem suas roupas com a fumaça do incenso. Arábia Saudita e o Mar Vermelho. Bordeando a costa ocidental da Arábia, encontramos as costas do Mar Vermelho, uma maravilha natural que impressiona com seu esplendor e biodiversidade.
Suas águas cristalinas abrigam alguns dos recifes de corais mais virgens do mundo, onde uma explosão de cores e vida marinha cria um paraíso para os mergulhadores. Em suas profundezas se desdobra um vibrante ecossistema com milhares de espécies marinhas, tornando o Mar Vermelho um destino de mergulho de renome mundial. Jeddah, conhecida como a Joia do Mar Vermelho, é uma cidade que combina herança cultural com modernidade. Conhecida como a porta de entrada para Meca e Medina, é uma cidade cosmopolita que mescla a tradição árabe com a modernidade. A Corniche de Jeddah, um calçadão à beira-mar, é o coração da cidade. A cidade também exibe uma arquitetura tradicional com casas de coral e antigos souks em seu histórico bairro Al-Balad. No entanto, também é uma metrópole vibrante, com um horizonte moderno dominado por arranha-céus e a emblemática Jeddah Tower em construção, que promete ser o mais alto do mundo. Nas montanhas que se erguem sobre a costa, encontra-se Taif, uma cidade conhecida pelo seu clima fresco e seus exuberantes jardins. Durante séculos, Taif tem sido um oásis de tradições ancestrais, famosa por seus valentes guerreiros e sua vibrante música tradicional. Seus férteis vales produzem deliciosos frutos que desafiam a aridez do deserto e seu delicioso mel produzido pelas abelhas que polinizam seus roseirais. Renomados globalmente pela produção de água de rosas, uma das mais importantes do mundo árabe. No coração da Península Arábica, como duas gemas reluzentes no deserto, encontram-se Meca e Medina, cidades sagradas que têm sido o epicentro da fé islâmica por mais de 1400 anos. Essas urbes são a essência mesma do Islã para milhões de muçulmanos em todo o mundo. Meca, lugar de nascimento do profeta Maomé e lar da Caaba, é o destino mais sagrado do Islã. Cada ano, milhões de muçulmanos de todas as partes do mundo realizam o Hajj, a peregrinação que representa um dos 5 pilares do Islã. Medina, a cidade onde o profeta Maomé encontrou refúgio e estabeleceu a primeira comunidade islâmica, é um lugar de grande importância histórica. No centro da cidade, encontra-se a Al-Masjid an-Nabawi, também conhecida como a Mesquita do Profeta, construída por Maomé no ano 622 e local onde ele foi enterrado. Hoje essas cidades evoluíram além de seu caráter religioso, tornando-se metrópoles de imponentes construções e vibrante atividade econômica. Unidas por um moderno sistema ferroviário, a linha de alta velocidade Aramai entre Medina e Meca. O Esquiline de Meca é um centro de negócios e comércio com modernos centros comerciais. A cidade também tem uma vida acadêmica e cultural vibrante, sendo lar de diversas universidades e centros de pesquisa. A religião na Arábia Saudita e a lei Sharia. Muitas das tradições e códigos de conduta vigentes na Arábia Saudita estão profundamente ligados à prática da religião predominante no país, o islamismo. Na Arábia Saudita predomina a lei Sharia ou caminho do Islã, um código de conduta que regula todos os aspectos da vida de cada muçulmano. Por isso, práticas comuns em países ocidentais, como o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, a prostituição, outros atos considerados imorais ou o uso de drogas, são estritamente proibidos e sujeitos a severas punições. A religião muçulmana também determina o dia mais importante da semana, a sexta-feira, que é o dia de oração para os muçulmanos. Por isso, o fim de semana na Arábia Saudita é composto pela sexta-feira e pelo sábado. Nesse período, repartições públicas e muitos estabelecimentos comerciais fecham, pelo menos, na sexta-feira. Além disso, a religião define o código de vestimenta no país. Por exemplo, em muitos prédios, repartições públicas, alguns estabelecimentos comerciais e shopping centers, existem regras rigorosas de vestimenta, como a proibição de mulheres usarem minissaias ou blusas que deixem os ombros descobertos. Essa é a razão pela qual as mulheres sauditas costumam se vestir cobrindo todo o corpo e muitas vezes o cabelo também. É importante saber que na Arábia Saudita é completamente proibido tocar em uma mulher. Ao conhecer uma mulher saudita, não se deve estender a mão para cumprimentá-la, a menos que ela tome a iniciativa primeiro. A educação na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é conhecida por ser um dos países com maior taxa de alfabetização na região. As escolas no país oferecem uma educação integral que abrange tanto os aspectos acadêmicos quanto os valores culturais e religiosos.
A religião desempenha um papel fundamental na educação, com mesquitas e locais religiosos que oferecem uma amostra da cultura e história saudita. O ensino do Islã faz parte do currículo obrigatório, já que é a religião oficial, razão pela qual a educação em todos os níveis é ministrada em árabe. No entanto, no ensino superior, o ensino é bilíngue em árabe e inglês. Além disso, a educação na Arábia Saudita oferece uma ampla gama de oportunidades de aprendizado por meio de atividades extracurriculares, como caminhadas no Parque Nacional Al-Kahara, escalada em Jebel Firain, o bordado do mundo, ou exploração no deserto de Rub al-Khali, proporcionando a possibilidade de desenvolver habilidades físicas e, ao mesmo tempo, explorar a impressionante beleza natural do país. Outro aspecto importante na educação é o incentivo ao patrimônio cultural, como a cultura equestre, parte integral da identidade nacional. Os cavalos têm uma longa história na cultura saudita e estão ligados à herança beduína do país. Também são promovidas as artesanias tradicionais, como cerâmica, tecelagem, elaboração de mosaicos e escultura em madeira, que desempenham um papel importante na formação de valores na Arábia Saudita. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! O leste. O Golfo Pérsico e o leste da Arábia Saudita oferecem uma mistura fascinante de história, cultura e paisagens impressionantes. Começando por Al-Assa, lar do maior oásis do mundo, encontramos Al-Oful, uma cidade histórica rodeada de arrozais e palmeirais que sustentam a região há séculos. Em seguida, nas três cidades de Dammam, Dharan e Al-Khobar, encontra-se o coração industrial e econômico do país, com modernos arranha-céus, mercados vibrantes e a pitoresca corniche de Al-Khobar, ideal para passeios ao pôr do sol. Não muito distante, ergue-se Jabal Tuvaik, uma imponente formação rochosa que emerge do deserto, próxima à tranquila vila de Al-Baja, onde é possível se hospedar em um hotel em uma caverna, proporcionando uma experiência única. Catife e a histórica ilha de Tarut oferecem um vislumbre das civilizações antigas, com seus fortes e ruínas arqueológicas. Por fim, Jubail, conhecida por sua importância industrial, também conta com belas praias e áreas naturais, ideais para relaxar. Esse passeio pelo leste da Arábia Saudita revela um contraste impressionante entre a modernidade e as antigas tradições árabes. O deserto da Arábia é um vasto oceano de areia que se estende pela península. Seu clima escaldante e sua aridez extrema moldaram um povo resistente. As caravanas de camelos, símbolos da vida nômade, atravessam dunas eternas, seguindo rotas ancestrais, transportando tesouros e tradições para cá. A tradição beduína vive na cetraria, a nobre arte de domar o vento com falcões, e na precisão do arco, um legado de guerreiros. As corridas de camelos e os ralis de automóveis modernizam este cenário milenar, especialmente em Reio, a capital da cultura beduína na Arábia, e lar de uma antiga fortaleza que guarda os segredos milenares da região. Atualmente, os beduínos continuam a habitar o deserto da Arábia, mantendo um estilo de vida enraizado em tradições ancestrais e um profundo respeito pela natureza, deslocando-se continuamente de um lugar para outro, seguindo os pastos e as fontes de água, praticando antigas habilidades como a cetraria e a arte têxtil, preservando assim sua herança cultural, a generosidade e hospitalidade para com seus convidados. Seus artesanatos, tapetes e suas roupas, como o longo vestido negro usado pelas mulheres beduínas chamado tarru ou madraga, cobrindo a cabeça com uma faixa chamada uzaba. O sul da Arábia. O sul da Arábia Saudita é um cenário de contrastes e maravilhas naturais, um lugar onde montanhas se erguem majestosamente, os desertos se estendem até onde a vista alcança, e as costas oferecem praias de areia dourada, costas escarpadas e águas cristalinas. Ali encontramos Alba, um refúgio fresco no coração da península, com suas montanhas imponentes e florestas densas. É um paraíso para os amantes da natureza e da escalada. Mais ao sul, Azir apresenta uma variedade de paisagens e é conhecida por sua famosa Dança das Espadas, um espetáculo vibrante e cheio de energia. Azir celebra uma rica tradição de música e dança que ressoa com o espírito guerreiro de seu povo.
Os tecidos da região, habilidosamente elaborados, refletem séculos de artesanato e cultura. Também encontramos Najran, com suas vastas plantações de tâmaras e palmeiras, um oásis de verde no deserto. Suas cidades antigas e fortificações nos transportam para épocas douradas. Além disso, a cultura equestre é uma parte integral de sua identidade e orgulho nacional. Por fim, Jazan, localizada nas costas do Mar Vermelho, é um destino de impressionante beleza natural. Suas águas cristalinas e formações rochosas criam uma paisagem de tirar o fôlego. Os cânions e as cachoeiras formam cenários de uma beleza arrebatadora. As montanhas, cobertas por vegetação, abrigam uma grande diversidade de flora e fauna. Grandes rios serpenteiam pela paisagem, trazendo vida aos oásis e às manadas de animais. As caravanas de camelos, símbolo da tradição nômade, cruzam os desertos, evocando imagens das antigas rotas comerciais. A economia. A Arábia Saudita, berço de vastas riquezas, é impulsionada pelo seu poderoso setor energético, com o petróleo como pedra angular de sua economia. Com gigantes como a Saudita Aramco à frente, as receitas do petróleo permitiram que o governo saudita oferecesse serviços públicos como educação, saúde e eletricidade a baixo custo ou de forma gratuita. No entanto, o país lançou um ambicioso plano que busca reduzir a dependência do petróleo e desenvolver setores como o turismo, a mineração, a manufatura e as energias renováveis. A construção de novas cidades como Neom, uma megacidade futurista construída às margens do Mar Vermelho, ou Casa, uma metrópole em ascensão, é um projeto ambicioso que busca transformar a costa do Mar Vermelho em uma infraestrutura de ponta, com um foco na sustentabilidade. Casa se projeta como um novo centro econômico e turístico da Arábia Saudita. Essas megacidades surgem no coração do deserto, simbolizando o renascimento econômico saudita, integrando tecnologia avançada e sustentabilidade, atraindo investimentos estrangeiros, diversificando a economia e criando novos empregos. A comida da Arábia Saudita é uma rica fusão de sabores, influenciada por séculos de comércio e tradições beduínas. O kabsa é um dos pratos mais representativos. É um arroz temperado que geralmente é servido com frango, cordeiro ou peixe e é decorado com amêndoas e passas. Outro prato icônico é o mandi, semelhante ao kabsa, mas cozido em fornos de barro tradicionais, o que lhe confere um sabor defumado único. O shawarma, popular em todo o mundo, é um clássico da comida de rua na Arábia, onde a carne marinada é cozida em um espeto vertical e servida em pão pita com saladas e molhos. Não pode faltar o mutambaq, uma torta recheada com carne ou legumes, e o klaisha, uma bolacha recheada com tâmaras que é um doce típico. O arish, um prato tradicional feito de trigo triturado, cozido lentamente com carne e especiarias até atingir uma consistência cremosa. A gastronomia saudita é um banquete de especiarias e aromas que refletem a hospitalidade e a riqueza cultural do país. O Oriente Médio é uma região que tem sido marcada por conflitos durante séculos. Esses conflitos são complexos e motivados por uma variedade de fatores, incluindo a religião e o sectarismo, como no Líbano, Síria e Iraque. Além disso, a política, a economia e os recursos naturais, como na invasão do Iraque ao Kuwait, que desencadeou as recentes guerras no Iraque nas décadas passadas, levaram ao derrubamento de Saddam Hussein. Mas a divisão mais importante entre os árabes no Oriente Médio é baseada na religião, a divisão religiosa entre sunitas e xiitas. Essa divisão remonta à morte do profeta Maomé no século VII e tem sido uma fonte de conflito na região. Durante séculos, os sunitas representaram cerca de 85% dos muçulmanos árabes, enquanto os xiitas representaram cerca de 15%. Nos anos mais recentes, isso se refletiu na rivalidade entre a Arábia Saudita, de facção sunita, e o Irã, principal representante da facção xiita, duas das principais potências da região, o que gerou uma série de conflitos e tensões pela maior influência no mundo islâmico. Outro exemplo é a Guerra Civil na Síria, em 2011, que se baseia na divisão entre o governo sírio, apoiado pelos sunitas, e a oposição síria, apoiada pelos xiitas. A guerra se tornou um conflito complexo com múltiplos atores.
O conflito causou uma crise humanitária sem precedentes, com milhões de pessoas deslocadas e centenas de milhares de mortos. Para você, o que acha que deveríamos ter incluído em nossa lista? Ou qual dos mencionados pareceu mais interessante? Deixe seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso, e deixar um like neste vídeo. Nos vemos na nossa próxima exploração das maravilhas ao redor do nosso planeta.